Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de Turismo Contemporâneo. Nesse encontro, a gente vai discutir o seguinte tópico: a invenção do turismo, seus tropismos, popularização e significados sociais. Eu coloquei também um texto para vocês terem contato, né, no e-aula, em que ele fala sobre, procura diferenciar um pouco, né, a ideia de viajante, de viagem, de turista. Então, dei uma lida, eu acho que é bem importante nesse sentido, porque ele vai trabalhar também justamente com uma das diferenciações que a gente vai identificar aqui, que é essa entre o turista e o viajante. Né? Mas eu gostaria, então, de começar essa minha apresentação questionando para você se algum de vocês, porventura, já se colocou aqui nesse parapeito, diante desse abismo de águas aqui das Cataratas do Iguaçu, se vocês acham que isso seria uma coisa bacana, legal, não, normal, né? E qual é a relação com a natureza que uma sociedade que propõe esse tipo de prática tem, né? Então, para nós hoje em dia pode ser uma coisa bastante natural, né? Essa busca por essa beleza natural, isso que a gente considera o belo, ou inclusive até o sublime, né? Isso que dá um pouco de medo, mas que é muito maior do que nós, mas nem sempre foi assim, né? Inclusive, as sociedades indígenas, por exemplo, que viviam aí nas cataratas, não tinham essa noção, essa contemplação, né? Para eles tinha todo um significado de lendas e um significado, enfim, um outro dentro da cosmogonia deles, não é? E os primeiros europeus que vieram aí também viam isso como um obstáculo à navegação do próprio Iguaçu. Né? Então, essa relação estética, propriamente dita, com essa natureza, é algo que se construiu recentemente, né? Eu diria que do século XVIII, mais ou menos, para cá. Né? E a gente pode ver uma relação bastante diferente com a natureza nesse exemplo aqui. Né? Essa é uma pintura do século XVI, 1500 e pouco, né? do Peter Bruegel, que ele retrata uma colheita de trigo. Né? E essa colheita de trigo aqui, nesse quadro, né, ele acaba contando toda uma história. Inclusive, eu sugiro a vocês que, se puderem, acessem lá no Google. Né, tem uma plataforma do Google com um convênio que eles fizeram com os museus, que é possível acessar o quadro e ampliar ao máximo assim, a tela, até em tamanho original. Né? Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é explorar um pouco a diferença dessa sociedade que está retratada aqui com a sociedade capitalista contemporânea. Né? Então a gente nota aqui uma relação com a natureza não mediada por essa apreciação, como foi no caso das Cataratas do Iguaçu. Né? Eu não vou lá para achar bonito ou, enfim, vivenciar nesse sentido, né? Mas uma relação aqui mediada pelo trabalho, né? Pela colheita que eles estão se fazendo aqui. Né? Eu também não tenho um ritmo de trabalho muito dividido entre lazer, a hora de trabalhar, né? Não tem um relógio que me indique esse tipo de tempo, né? Eles não estão sendo pagos por hora, digamos aí, né? Então, eu tenho essa imbricação muito forte, né? Entre trabalho, descanso, enfim. E provavelmente esses camponeses nunca saíram desse, enfim, dos limites da tela, né, desse quadro. Então, o próprio deslocamento e as viagens era alguma coisa rara, né? Por um lado, porque os meios de transporte não estavam bem desenvolvidos, e por outro, porque representavam uma série de perigos, né? Enfim, de ataques, as estradas eram ruins, né? Me lembro sempre do desenho do Robin Hood que eu via quando era criança, né? Que tinha o ataque às caravanas, enfim, ou se a gente pensar no Velho Oeste, né? Americano. Então a viagem realmente não era algo que estava nessa pauta, né? A viagem enquanto algo a ser feito por prazer. Né? Então a gente tem essa sociedade de camponeses aqui, que eu tenho essa relação com a natureza e essa não diferenciação do tempo de trabalho e do tempo de descanso. E eu tenho também outras figuras nessa sociedade, né, como uma nobreza, por exemplo, que está representada nesse castelo, que é quem tem o poder sobre esse domínio. Eu tenho aqui também o clero, né, que tem a função de orar, enfim, e cuidar espiritualmente dessa comunidade. Então, eu tenho essas divisões do trabalho muito bem pontuadas aí nesse sentido. Né? E aqui, claro, os barcos, né, indicando que existe um certo comércio com o restante do mundo, mas provavelmente esse aqui é um local autossuficiente. Né? É muito diferente, por exemplo, hoje em dia, de quantas coisas nossas que vêm de outros países, né? O que vem da China, por exemplo, né? E o que a gente produz localmente. Tem uma especialização do trabalho muito maior que não existia aqui. Então, o que aconteceu que teve
mudança toda, né? Bom, uma grande revolução que foi o surgimento do capitalismo industrial, né? E junto com ele também o surgimento do turismo, né? O turismo surge a partir daí. Eu vou explicar um pouco mais depois, né? Então, vendo esse quadro aqui e comparando com esse, não é? Eu tenho uma diferença bastante grande aqui. Eu já comentei, né, em termos da divisão do trabalho. Enfim, eu tenho essa cerca aqui que delimita essa propriedade, né? Então, se por um lado aqui eu tenho esse poder do senhor, eu tenho um certo domínio comum, né? Enfim, posso pegar as frutas aqui, posso fazer outras coisas, não é? Aqui não, eu já tenho a propriedade privada da terra, indicando isso, né? Que eu não poderia ter acesso a esses bens comuns e indicando também, não é, que agora a própria subsistência ela vai ser mediada por uma relação de mercado, né? Ou seja, eu vou vender a minha força de trabalho, vou ganhar um salário, não é? E com esse salário eu vou poder trocar por outros elementos para minha subsistência. Não é verdade? Então, o salário passa a mediar essas relações e o trabalho, então, passa também a ser visto em termos de tempo ou de produção, né? Não necessariamente como uma certa obrigação que eu tinha com o senhor ou alguma coisa desse gênero. Então, algo que muda nesse sentido, né, é a própria entendimento do que vem a ser a cidade, né? Então, se eu tenho nessa primeira sociedade aqui, né, a cidade como uma concentração e como um mercado primitivo, digamos assim, onde as pessoas iam trocar, né, e essa cidade aqui explora o seu arredor, né, como uma entidade mais ou menos autônoma nesse sentido, né? A gente lembra sempre das cidades-estados gregas, enfim, né, e quem habita dentro dessa cidade aqui, né, e as funções que a cidade exerce, funções administrativas, religiosas, enfim, né, o que vai ser muito diferente de uma rede urbana que vai se constituir com o capitalismo, né, em que eu tenho justamente essa transição demográfica, né, da maior parte das pessoas morando no campo para as pessoas passando a viver em cidades, né. E por que eu estou ressaltando tanto esse processo de urbanização? Porque o turismo é algo que surge nas cidades, né? Ele surge como um interesse dessas populações urbanas em conhecer, ou em viajar, ou em fugir dessas cidades, né? E nesse sentido, eu não sei se vocês têm algum conhecido, vocês mesmos, ou bisavó, avô, que vivia no campo, né? Seria interessante questionar para eles se eles tiravam férias, se as férias envolviam a viagem ou não, ou se era algo muito mais localizado nesse sentido, né? Tinha esse interesse tão forte no turismo, a gente poderia dizer assim, né? Então, o que vai surgir aqui com essa sociedade industrial é um pouco toda essa questão que eu comentei, né, da mediação das relações de produção a partir de um mercado, né? A evolução muito forte dos meios de transporte, né? E justamente essa conexão com um todo, né? Essa conexão com o todo urbano, né? Em que cada ponto vai se especializar. Então, eu vou, não sei, por exemplo, trazer algodão de várias partes do mundo para conseguir transformar ele aqui e reenviar para outro local, né? E isso necessita, por um lado, uma concentração da mão de obra, mas também a criação de um próprio mercado consumidor, né? Em que as pessoas vão se integrar nesses mercados nacionais, que é alguma coisa que até então não existiria. Claro que isso também implica, né, num aumento de produtividade bastante maior, por mais que nesse tempo exista bastante exploração, né? Então, toda essa transformação, esse surgimento da sociedade capitalista, implica também um surgimento de novas maneiras de sentir, de novas maneiras de se portar, da própria mudança das cidades, né? As próprias cidades vão ser destruídas aqui, como Paris na época, né? E vão ser reconstruídas buscando esses sinais de modernidade, o que vem a ser o moderno. E aí, nesse sentido, eu sugiro para vocês, quem tiver acesso, né, assistir essa série aí do Netflix, o Jogo Inglês, que fala sobre as origens do futebol, né? E nessa série das origens do futebol, a gente pode ver bem nesse contexto essa mudança toda da qual eu estou falando, e a divisão dessa sociedade que existia, então, entre essa burguesia industrial e os operários, né? E aqui no caso do futebol, isso fica bem claro quando eu tenho um elemento em comum, né? Que é o jogo e de quem é a propriedade do jogo, afinal de contas, vai ser da Associação de Futebol Inglesa, dos burgueses, enfim, ou eles vão estender isso para o restante da nação? Poderia um jogador ser profissional ou não? O que isso implica em termos do que se pensa sobre o caráter do jogo, né?
E assim como o futebol, eu tenho, né, é bom lembrar, uma outra série de hábitos e práticas que surgiram na Inglaterra nesse período, né? O próprio campismo, o escotismo, outros esportes, não é? As Olimpíadas modernas também são um pouco dessa época, né? Então, e essa nova relação com o corpo, né, que não existia até então, e com os lazeres. Outros tipos de lazer, como a própria literatura, o cinema também vem a ser um pouco depois dessa época. Então, o que vai se constituir aqui, né? Uma nova mentalidade dessa sociedade burguesa que não se recusa a usar o dinheiro que tem e o poder e a influência que tem para aproveitar a vida, digamos assim. E justamente essas novas sensibilidades e novas estéticas, que é muito diferente do que eu tinha até então, por exemplo, em uma aristocracia que se definia a partir dessas relações de sangue ou, enfim, essas relações de corte, né, que vão ser muito distintas dessas relações burguesas, em que vai ter esse patrocínio das artes, enfim, e outras formas de distinção social, né, uma delas sendo a própria viagem. E aí, nesse sentido, né, que eu vou ter dois movimentos. Se eu pensar nessa cidade, eu vou ter um movimento que, por um lado, vai expulsar as pessoas da cidade, né, ou vai impulsionar elas a viajar, a buscar conhecer o mundo, digamos assim, né? E aí uma série de aspectos como a própria formação do sujeito, o quanto aquilo poderia implicar para que depois ele fosse visto como alguém que é viajado, enfim, que tem uma boa formação, um bom contato, não é? Que experienciou diferentes elementos, que teve contato com alguns cânones da cultura, por exemplo, né? Até também outros pontos como as próprias cidades serem insalubres, né, nessa época, e os surtos de cólera e outras coisas, e a busca pelos bons ares ou por outros tipos de terapia, né? E por um outro lado, né, o movimento de pull, ou seja, para onde é que vai ser atraído esse público, né? O que vai atrair essas pessoas? E nesse sentido, esses dois elementos aqui, né, do empurrar e do puxar, ou seja, o push e o pull, né, eles até hoje são utilizados na teoria do turismo, buscando identificar para determinados segmentos o que são os fatores que impulsionam determinados segmentos a viajarem, o que atraem eles, né? E nesse sentido, a atração que a gente fala em tropismo, né? Ou seja, que eu tenho um direcionamento em relação àquilo. Bom, então, como eu estava comentando, né, eu vou ter essa sociedade burguesa que vai passar a valorizar as viagens, né, que até então não eram, como uma ideia de formação, então um polo humanista nesse sentido, e um outro, que eu tinha comentado ali, né, em relação à saúde, então um polo higiênico, digamos assim, ou sanitário em outro, né? E aí vão surgir novas práticas, como, por exemplo, subir numa montanha para observar o panorama de uma cidade e achar isso algo bonito, né? E começar a se representar, por exemplo, em diferentes pinturas, essa arquitetura, né? E esse vínculo todo que com o Renascimento surge com a Antiguidade, né? Algo que até então não existia. Por exemplo, essa ideia de panorama, né? Muito mais do que uma observação mediada pela estética, ou seja, pela vontade de apreciar e de achar bonito, era algo que antes tinha um ponto de vista militar, estritamente, né? De identificar as fraquezas, enfim, e uma ideia de defesa, né, em relação às cidades. Então, quais são os primeiros locais que vão ser objeto dessa circulação turística? Vai ser justamente as cidades, né, e principalmente as cidades antigas, nessa busca humanista, digamos assim, né? Então, eu tenho esse casal aqui burguês em uma sala de música, né? A gente vê pela lira aqui, então esse cultivo às artes, por exemplo, né? Como uma própria ideia de distinção social, né? A partir disso, uma apreciação de paisagens que são caracterizadas nesses quadros aqui, né? Diferente, por exemplo, de um retrato ou daquelas pinturas religiosas de até então, né? Um ambiente laico, digamos assim, propriamente dito, né? E justamente que essa viagem, a informação estava mediada por livros, né? Então é também uma ideia de sair de um conhecimento livresco, digamos assim, de algo que está nos livros, ou de acreditar na palavra sagrada de um livro específico, né? Para ter esse contato direto com o mundo, para ver o próprio mundo como uma obra do Criador, né? Se a gente pensar nos termos da religião dessa época, né? Então, eu tenho esses burgueses aí como os primeiros
viajantes, digamos assim, né, os primeiros turistas nesse sentido. E aí é interessante a gente marcar a diferença do turismo em relação a outros tipos de mobilidade, né? E aí, inclusive, entender o porquê que, nesse sentido, ele foi inventado nessa época, né? E o quanto ele se difere de outros tipos de mobilidade. Então, a gente tem, dentro de uma definição de turismo, principalmente dois critérios, né? O critério de tempo e o critério de espaço, se vocês recordarem das definições que vocês devem ter visto na disciplina de fundamentos do turismo, né? Então, eu tenho, ao mesmo tempo, algumas práticas, né, que estão dentro do meu cotidiano, em um local próximo, que eu chamo de lazer, né, que ao mesmo tempo são diferentes do tempo de trabalho, né? A gente está falando aqui de um tempo para si, digamos assim, que é algo, justamente uma invenção dessa época, que eu comentei que não existia anteriormente lá naquele quadro dos plantadores de trigo, né? E em relação ao que é o turismo, que é algo que tem essa ruptura com o cotidiano, né? E que extrapola as fronteiras locais, né? Que se coloca como uma mobilidade nacional ou regional, enfim. Né? Então, eu tenho essa diferença aqui que eu tenho dessa prática do turismo em relação, por exemplo, à viagem de negócios ou a mobilidades relacionadas ao lazer, por exemplo, eu ir num parque ou ir no Laranjal, no caso do pessoal de Pelotas, né? Ou a mobilidade ligada ao trabalho, né? Esse pessoal que viaja de uma cidade para outra cotidianamente em relação ao trabalho, né? É muito frequente, né, o pessoal, por exemplo, morar em Pelotas, ir para o cassino, ou vice-versa, enfim, né? Isso é um tipo de mobilidade pendular. Claro que essas definições que eu estou colocando aqui para vocês, né, são definições de um grupo que é a equipe MIT, e que se diferenciam das definições oficiais da OMT. Né? Para a OMT, tudo, digamos assim, todo esse tipo de mobilidade é turismo, né? Ela engloba as mobilidades de negócio também, desde que não haja uma receita, né, por parte desse turista, desde que ele não receba para viajar. Então, nesse sentido aqui, o que eu estou procurando entender quando turismo é mais o sentido da palavra e como ela é utilizada no nosso cotidiano, né? Mais do que uma definição oficial, por mais que a definição oficial seja muito pertinente, principalmente em termos de estatística, né? É algo que a gente pode, inclusive, discutir depois. Né? Então, nesse sentido, a própria palavra turismo, né, ela vai ter uma origem bastante marcada. Né? A primeira vez que ela é utilizada em inglês é em 1811, né? Em francês em 1841. Então, por que não se o ser humano se desloca há tanto tempo, né? Por que não se usou essa palavra anteriormente, né? Então, nessa época, o turismo era um neologismo. E de onde é que vem a origem desse neologismo? É justamente da ideia de tour, ou seja, de volta, né, em francês. Então, é uma viagem que ela tem um interesse nela própria. Eu não vou viajar para fazer algum negócio, para visitar algum parente, para me deslocar para uma guerra ou por uma peregrinação, enfim, não. É a viagem em si, pelo próprio prazer da viagem e pela condição de formação que ela vai me dar. Não é? E também é bastante interessante de marcar que essa viagem envolve um retorno, né? Não é simplesmente uma migração, por exemplo, né? Como, não sei, os migrantes que atravessaram o Atlântico para se estabelecer no Brasil. Não, tem essa proposta de volta, né? E essa proposta de transformação a partir da viagem. Então, essa prática, né, que vai ser essa viagem em volta, vai acabar unificando, né, um sistema de diferentes atores, de práticas, né, que, ou seja, por que eu vou viajar? Vou viajar para ir para a praia, vou viajar para subir uma montanha, para apreciar a natureza, enfim, que práticas que são desenvolvidas nesse sentido, né, e essas práticas são sempre vinculadas a determinados locais, né, que têm a possibilidade de permitir essas práticas, né, então, se eu pego, por exemplo, a ideia higienista, não é, de me deslocar para buscar curar alguma doença respiratória ou para procurar bons ares, né? Quais são os locais mais apropriados para isso? Vão ser as montanhas e a beira do mar, né? Não vai ser o campo, por exemplo, ou algum outro, ou a cidade, né? Então, o quanto eu tenho essa vinculação entre qual é que é a proposta, né, de sair, de viajar, qual é o local que eu vou vincular e em torno disso vai se gerenciar esse sistema de atores, né? Vai ter alguém que vai, a partir disso, então, implantar um hotel ou um restaurante, vai surgir todo o interesse do próprio Estado, às vezes, né, em legislar aquela prática, né, em lotear, em urbanizar aquela área,
né? Então, esse sistema de atores de práticas de locais que é o turismo tem por esse objetivo, né? A finalidade dele é permitir aos indivíduos se deslocar para sua recriação, né? Ou seja, e aqui é um pouco diferente de recreação, né? É a ideia de sair do lugar de vida habitual, indo habitar temporariamente em outros locais, não é? Para se reconstituir como sujeito. E aí, isso é uma coisa que é bastante fundamental para o próprio capitalismo, né? A ideia de haver uma certa pausa, né? Um período de descanso no próprio trabalho. Claro que é algo que foi conquistado, né? Não foi de graça, assim, né? O direito às férias, né? Mas que eu possa, então, digamos assim, ao longo do ano ficar esperando aquele momento em que eu vá ter um tempo meu, não é? Para de alguma maneira me apropriar da maneira que eu bem entender, né? Ou me recriar enquanto sujeito. E essa recriação é tanto em termos de descanso físico, né? Quanto em possibilidades de descanso mental, né? Em recriação dos vínculos familiares ou de outros elementos, né? Da própria constituição do sujeito, como é que ela vai se colocar, né? E, inclusive, naquela série que eu comentei com vocês, é bastante forte um indício do que representa, nesse sentido, o futebol para aquelas comunidades operárias, né? Que era um pouco aquilo que eles tinham essa expectativa de toda semana, passavam esperando justamente para poder ver o jogo, né? E colocavam toda a sua identidade de comunidade naquele jogo, né? Então, acho que ilustra bem um pouco esse funcionalismo, de alguma maneira, que tem o lazer e aqui, no caso, o turismo, né? Então, esse sistema, né, como eu tinha colocado, ele vai ser construído por empresas que vão ofertar diferentes serviços, desde agências, restaurantes, hotéis, transportadoras, operadoras, né? Normas e valores, né? E o quanto existem alguns cânones de como ser turista ou não, né? Se eu vou, por exemplo, um pouco aquela expressão, tu foi a Roma e não viu o Papa, né? Ou se eu for a Paris não visitar a Torre Eiffel, ou seja, as coisas que eu devo ver, o que eu devo fazer, o quanto tudo isso, de alguma maneira, é de algum modo normatizado, né? Hoje em dia, talvez pelas próprias redes sociais, o Instagram, enfim, né? O quanto as pessoas buscam reproduzir aquelas fotos ou aquele modo de estar ali. Os turistas, então, vão se diferenciar, né? Desses outros atores, dos atores locais, né? E como é que se classificam esses diferentes locais turísticos. Então é interessante também de notar que nem todos vão ser da mesma maneira, né? Eu não posso comparar, por exemplo, uma metrópole com uma estação balneária, por mais que os dois sejam locais turísticos, a dinâmica deles vai ser um pouco distinta, né? Nesse sentido. E aí então, né? Dessa invenção burguesa, digamos assim, daquele casal procurando viajar, né? Vai se surgir uma série de produtos ou de elementos ali, né? Vão surgir os guias que vão, de alguma maneira, normatizar o que vai ser visto, o que deve ser visto, ou o que não deve ser visto, né? Como olhar as coisas, não é? O turismo ele se constrói por meio da diferença com aquilo que não é turístico. Então, eu partindo em férias, não é? Eu procuro conhecer um outro, né? Procuro ter esse contato com a alteridade, por mais que seja uma autoridade de alguma maneira às vezes atenuada, não é? Às vezes atenuada, por exemplo, com o uso de uma agência de viagens, né? Em que eu vou ter alguém que me guie, enfim, se eu for fazer uma viagem para um local muito exótico, digamos assim, não sei, as pessoas que vai visitar o Vietnã, né? Vai ser difícil circular por ali, então a gente contrata uma agência de viagens que pode, de alguma maneira, ser o nosso cicerone ali, não é? E fazer esse papel de mediação com essa alteridade radical, né? E aí, nesse sentido, é que desse interesse das pessoas em viajarem e conhecerem o mundo, surge essa oportunidade de negócio que é justamente a organização de viagens, né? E toda uma indústria, num certo sentido, de um setor da economia voltado a atender esse público. E aí, então, que vai, de alguma maneira, enquadrar quais são os objetos ou vai conseguir identificar quais são os interesses que as pessoas têm em visitar e fazer essas propostas, né, a partir dos imaginários dos locais turísticos. É interessante a gente pensar quais são as aspirações sociais que essa sociedade apresenta, ou seja, quais são os destinos que ela quer ir, quais são os comportamentos que são, de alguma maneira, sonhados, né, que a gente tem nas férias, quais são as atitudes frente a esses diferentes locais, né? Então é isso que é o que eu chamava de tropismos, né, nesse sentido, em que direção vai isso? Né? E aí diferentes autores têm buscado
de alguma maneira, classificar a experiência turística ou entender como é que se dá isso, né? Mas é importante a gente colocar que, por mais que eu tenha situado bastante claramente que existe um começo, né, desse tipo de relação turística com o espaço, é importante notar que isso foi se transformando ao longo do tempo, né? E novas invenções, inclusive, foram surgindo, né? Novas práticas foram surgindo, novos públicos foram tendo acesso ao turismo, então ele não para de se transformar num certo sentido. Um autor, que é o Didier Urban, né, ele vai colocar que existem de alguma maneira, dois protótipos assim, de viajantes, né, que ele retira essa ideia da literatura. Então eu tenho aqui o Phileas Fogg, né, dessa obra do Júlio Verne, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele fez uma aposta em uma sociedade que ele vivia ali em Londres, né, um clube, digamos assim, de que ele conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. Né? E aí ele procura fazer esse trajeto utilizando os meios mais modernos que existiam na época, né? Enfim, não vou comentar se ele consegue ou não consegue, né? Mas o que é interessante aqui é um pouco esse modo de visitar que ele coloca, né? Sempre muito rápido, né? E como se eu tivesse uma meta a cumprir, ou seja, tirei aquele lugar do meu livrinho, digamos assim, né? De locais a conhecer, um certo contato de alguma maneira superficial com aquele espaço, né? Mas que vai, de alguma maneira, me render depois na volta um certo status junto àquele meu clube. E aqui, novamente, nessa ideia do tour também, da volta. E uma outra obra, não é, do Daniel Defoe, que é o Robinson Crusoe. Robinson Crusoe conta a história de um inglês, né, que veio para o Brasil plantar cana de açúcar e, no final das contas, no trajeto de volta, ele acaba naufragando, né, e teve que se estabelecer numa ilha. Um pouco essa metáfora, né, essa ideia da própria vilegiatura, né, ou do veranismo, dessa prática, as pessoas se transladarem para um outro lugar, né, momentaneamente, digamos assim, vou tirar as férias na praia. Então eu chego lá, cravo meu guarda-sol na areia, delimito meu próprio espaço, né, ali, e acabo me utilizando desses recursos que eu tenho ali, né, junto com o meu séquito e os meus ali na volta. No caso do Robinson Crusoe, que ficou sozinho, tinha ele, o Sexta-feira, que era um nativo que ele encontrou depois, as cabras, enfim, as sementes que ele tinha por lá, né? Então, de alguma maneira, assim, esses dois grandes arquétipos, assim, né, que esse autor vai colocar em relação às práticas dos visitantes, né? Enfim, o que vocês acham disso? Vocês se enquadram um pouco nisso? Não? Como é que vocês se percebem nessa relação? Nesse movimento, então, né, é algo que a gente vai perceber é que surge, então, desde esse urbano, ou seja, desde essa cidade, né? E aí, aqui é um pouco interessante eu diferenciar o que é o urbano e o que é o rural. O urbano ele não é autossuficiente em si, diferente do rural. Ele precisa dessa conexão com os outros locais, né? E ele articula, portanto, essa rede, né? Esse modo de vida urbano, digamos assim, se diferencia em oposição de alguma maneira, ao rural, né? E aí, nesse sentido, é nesse ambiente urbano que as pessoas vão ter essa definição de tempo, enfim, e de ritmo de trabalho, com talvez férias ou a possibilidade de uma pausa, né, para justamente buscar viajar para novos locais, né? E buscar viajar para novos locais pelo próprio prazer da viagem, né? Não por alguma outra, enfim, alguma outra função, né? Então eu tenho esse turista que sai da cidade, ele de alguma maneira tem um projeto do que ele quer fazer, para onde é que ele vai, né? Ou seja, essas práticas que vão ser também de alguma maneira codificadas e normatizadas, não é? Se eu convidar vocês para tirar férias, sei lá, eu no Distrito Industrial de Cachoeirinha, por exemplo, mas só para comentar o quanto existem locais que não têm essa conotação turística e atrativa, né? E existem locais que, por outro lado, tem essa conotação muito forte, são adequados para esse tipo de projeto. Então, esse projeto, de alguma maneira, vai fazer com que esse urbano colonize, leve esse modo de vida da cidade para esses outros locais, né, que vão ser a praia, a montanha, as cidades históricas, enfim, o próprio campo, porque, de alguma maneira, eu quero esse contato com a autoridade, né, eu quero vivenciar o diferente, um outro local, mas eu não quero abrir mão dos confortos da vida urbana. Esse modo de vida urbano ele vai, de alguma maneira, ser transportado também para esses novos locais, né? E aí, claro, nesse movimento eu tenho justamente uma própria expansão dos meios de transporte, né, que vão auxiliar nisso, e o quanto o próprio acesso, até hoje em dia, é algo essencial para um local se tornar turístico.
eu vou levar para esses novos locais, né, além desse modo de vida urbano, o próprio olhar urbano, né, o modo de perceber esses locais que vai surgir a partir desses princípios. Então eu tenho, por exemplo, a mudança na relação que eu teria com a montanha, né, que deixa de ser esse elemento de perigo ou essa barreira ao comércio, por exemplo, passa a ser vista como algo belo ou até uma indicação talvez do próprio caráter das pessoas, né? Enfim, o surgimento da prática do alpinismo e o quanto significa escalar o topo de uma montanha e o quanto aquilo é atribuído toda uma série de metáforas, né, em relação ao próprio sujeito e ao caráter dele a partir do sucesso disso. Ou a invenção do esqui, que surge na Noruega também nessa mesma época, né, e antes não existia. Então essa possibilidade de desfrutar da montanha no inverno e no verão, e o quanto isso vai ser representado pelas artes, não é? Mas aqui também eu gostaria de justamente pontuar isso, né? Essa questão dos pioneiros em levar esse urbano para esse local, que vão ser os artistas, os cientistas, né, os desportistas, então essa série de práticas novas que vão surgir a partir daí, que vão puxar essa, de alguma maneira, essa colonização desses novos locais, né? Essa ativação turística desses locais, né? E o quanto que é a identidade desse sujeito aqui, né? E o quanto essa prática vai dizer em respeito à identidade desse sujeito, que atualmente vai se diversificar, né? Não vai ser mais, enfim, o homem branco, europeu, burguês, enfim, né? Eu tenho uma série de novos públicos que estão acessando a prática do turismo e dando novos significados a essa prática da viagem. Seguindo essa linha dos tropismos, né, um grande local que foi conquistado pelo turismo foi a praia, que até então era visto como um local sem interesse, né? Então, aqui é uma das primeiras praias a serem colocadas como balneário, né? E essa prática do banho de mar, Trouville, na França, em 1865, então a gente vê que não tinha nada, o pessoal levava tudo nessas barracas aqui, né? Tinha toda a experiência do banho de mar muito por questões de saúde, mais do que por um aproveitamento, se refrescar no verão, enfim, né? Inclusive no começo o pessoal fazia isso no inverno, né? Porque tinha toda uma prescrição médica, tinha que ter uma receita, inclusive, né, para tomar o banho de mar, assim, quantos suspiros ou calafrios, né, eram necessários depois que eu tomasse o primeiro banho de mar. E claro, justamente com essa migração da sociedade para esse tipo de espaço, né, vai começar a surgir enfim, um novo tipo de relação, né? Vão se criar hotéis, vão se criar cassinos, enfim, o pessoal ficar um pouco mais de tempo ali, né? E vai surgir essa nova sociabilidade nesse tipo de espaço, né? E a própria praia vai ser um objeto de transformação, né? Então tem essa prática do banho de mar, mas mais tarde, já no século XX, eu vou ter o bronzeamento, né? O próprio cassino ou outras coisas, né? Então o quanto vão se inventando práticas em relação a isso, né? Aqui Fontainebleau é a ideia da própria floresta, né? E o quanto a floresta também, os passeios na natureza vão ser um outro elemento, né, de interesse turístico. E o quanto essa prática depois, ela que inicia justamente por essa burguesia, né, vai se popularizar e vai de alguma maneira se transpor, né, para o restante da sociedade. Então aqui os banhistas em Asnières, esse quadro do Georges Seurat, ele retrata aqui os operários dessa indústria em um momento de descanso, né, nesse rio, e justamente isso vai ser possível, né, com uma série de conquistas, como foi o direito às 8 horas semanais de trabalho, ao descanso de finais de semana e as próprias férias pagas, né? Então, antes das férias pagas, realmente era bem restrito, né? Pelo menos nesses países centrais, digamos assim, né, em que eu tenho essa popularização e essa democratização do turismo por uma classe operária e uma classe média, que vai implicar numa transformação do próprio sentido que é o turismo. Que existe, então, esse início dessas práticas, ou seja, que elas são, de alguma maneira, inventadas e datadas e vinculadas a um tempo, né? Esse quadro aqui, ele divide em 4 fases, né? O que seria um prototurismo, o começo do turismo de 1750 a 1850, 1860 a 20,
a fase de massificação, e principalmente nos países europeus, e depois dos anos 80, né? Então, alguns pontos aqui, por exemplo, eu tenho a água aqui, né? Eu tenho no começo aqui, então, o banho miraculoso, ou os banhos virtuosos curativos, eu tenho essa surgimento das termas, né? A invenção e que a ciência e o valor que a ciência vai atribuir às termas e ao banho d'água, né? E aí, então, eu tenho essa invenção da cura na água, o surgimento dos primeiros balneários como Brighton, né, como aquele de Trouville que eu comentei, né, e essa invenção da estação balneária, ou seja, dessa cidade à beira-mar, né, que vive desses visitantes que vão para lá justamente em busca do contato com esse tipo de espaço. Depois, então, o prazer do banho é assumido, não é mais uma questão médica, né, mas passa a se gostar de tomar banho de mar. A própria aprendizagem da natação, né? E depois, então, essa invenção do banho em água quente, em que a água quente passa a ser valorizada, né? Então, isso a gente vai conseguir ver assim na própria ordem de evolução dos locais turísticos, como foi, né? Que eu tenho o primeiro surgimento das estações nessas praias de água fria e depois as praias de água quente que vão ser valorizadas. Hoje em dia, de alguma maneira, são inclusive mais valorizadas que as praias de água fria, que caíram num certo desuso, né, ou tiveram que se reinventar. Se um pouco, se a gente for pensar assim, o próprio cassino, que surge ainda no século XIX em relação às praias do Nordeste como balneários, né, que são alguma coisa já dos anos 60 para cá. E aí, então, aqui, esse banho de água quente, enfim, a Califórnia, a Flórida, né, e outras invenções, né? Aqui é a mesma coisa para em relação ao sol, marcar um pouco isso, né, que essa evolução do turismo ela vai ser marcada justamente por invenções que vão vincular novos locais a esse sistema, né, e por vezes desvincular alguns. Então, por exemplo, as termas hoje em dia é alguma coisa que pouca gente tem tanto interesse, ficou um pouco essa coisa, uma viagem de terceira idade, né? Não digo, vou tirar as férias nas termas, claro, tem um Gravatal, enfim, mas é um pouco raro. Algumas se reinventaram com essa ideia de parque temático, né? Como foi o caso do próprio Rio Quente, e o quanto novas práticas vão surgindo. E aí, então, esse modelo que eu tinha comentado, né, que eu tenho, chamo os gatekeepers, aqueles que inventam o turismo, que inventam essas práticas, né, vão nesses locais, que, em geral, no começo, né, eram os artistas, escritores, né? No caso aqui, a própria realeza também tinha uma importância, e havia uma distinção em realizar essa prática, né? Ou seja, algo que as pessoas acabam sendo bem vistas por isso, né? E aí eu vou ter essa imitação dessas práticas por outras pessoas, né? Pela própria burguesia, pelos, enfim, altos quadros do Estado, mas eu tenho uma certa barreira aqui, né, ainda nesse momento, em relação ao povo, né, aos artesãos, operários, camponeses, né, que no século XX vai se mudar, né, ou seja, essa barreira aqui ela vai se colocada mais para o meio da pirâmide, né, e aí então eu ainda tenho, né, aqui um novo papel das personalidades, né, das estrelas do cinema e do teatro nessa invenção dos locais, né, essa imitação, e de alguma maneira vai agora, enfim, né, se colocando outros públicos mais populares, digamos assim, né. E aí é interessante alguns destinos brasileiros, né, enquanto eles se enquadram também nesse modelo, né. Se a gente pensar, por exemplo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, começa como a cidade de veraneio da família real, né? E aí depois, então, eu tenho, hoje em dia, todo um desenvolvimento do turismo em Petrópolis, né? Mas ela começou como uma cidade turística a partir desse elemento de ser a cidade de férias da família real, né? Eu tenho Búzios também no Rio de Janeiro, que tem essa presença muito forte da Brigitte Bardot, essa estrela do cinema, né? Nos anos 60, e o quanto aquilo foi, de alguma maneira, descoberta daquele pequeno vilarejo de pescadores, né, e o quanto, a partir disso, tem esse processo de ativação turística, né, de construção turística desse espaço. Se eu pensar o próprio litoral de Santa Catarina, né, a partir do surf, é que eu vou ter essa descoberta dessas novas praias, essas novas ondas, né, isso principalmente em relação a quem partia, que era do Rio Grande do Sul, né, e o quanto os gaúchos depois vão, de alguma maneira, colonizar assim esse litoral catarinense.
né, e vai ter uma urbanização desse espaço também, que vai deixar de ser um espaço eminentemente vinculado à pesca e a subsistência vai passar a ser um espaço turístico, né, e outros exemplos que a gente poderia verificar aí. Mas nesse processo, né, de invenção do turismo e da distinção que ele traz, da imitação por outras classes sociais, né, junto com isso surge também a própria diferença entre viajante e turista, né, ou seja, a busca em desconstruir esse personagem que é o turista, ou em caracterizar ele a partir de estereótipos, né. Um filme que eu me recordo agora é esse A Natureza Selvagem. Não sei se vocês já viram esse filme, né, mas é um pouco a busca desse personagem que acaba negando toda a sociedade em que ele vive, né, e, enfim, um pouco parte do movimento beat, enfim, e vai, enfim, viajar por aí, né, negando tudo. E aí, então, nesse filme, acho que é interessante de ver essas falas que ele coloca, né, e nessa crítica que ele coloca, essa o próprio desprezo que ele tem em relação aos outros viajantes, né, ou turistas, digamos assim, e o quanto ele, de alguma maneira, seria um viajante mais autêntico, né, um ponto para a gente discutir aí, né. E a gente pode ver isso em outros elementos também, né, então aqui eu tenho o turista preocupado em tirar selfie, né, e o viajante talvez preocupado justamente em fotografar o lugar, né, essa ideia do turista sendo alguém que visita locais conhecidos, né, e que utiliza de alguma maneira uma estrutura, uma organização empresarial de viagens para facilitar esse contato com a alteridade, e o viajante que é aquele que vai escalar a montanha, enfim, vai procurar fazer as coisas de uma maneira por si, né, e própria, que é um pouco que representa essa mesma imagem aqui. Então, só para comentar, né, esse tipo de diferenciação que se coloca, mas que não tem nenhuma base mais concreta ou científica, a gente poderia dizer assim, né, está muito vinculado a um próprio preconceito e à própria ideia de distinção que o turismo tem, né? Então, na medida em que eu tenho essa popularização das viagens, que as outras pessoas passam a viajar, eu posso conotar elas como sendo turista, né, que não são viajante de verdade, e eu, de alguma maneira, que sei viajar, que sou o representante dos verdadeiros códigos, que me preocupo com os locais, enfim, então eu tenho também um pouco isso, né, mas é um pouco essa visão de que sempre o turista é o outro, né, algo que vai mudar um pouco, como a gente vai ver mais adiante, com a ideia de pós-turismo, né, que é um pouco esse personagem que conhece e sabe desses estereótipos do turista e assume esses estereótipos, né, sabe que, enfim, talvez aquilo que ele esteja vendo não tenha essa aura de originalidade, enfim, afinal de contas, o que tem hoje em dia, né? E um outro ponto também é um pouco essa crítica em relação aos turistas andando em bando, né? E é um pouco essa ideia dessas metáforas, né? Como se fosse um enxame ou uma tropilha, justamente caracterizando como alguém sem pensamento, né? Raciocínio, que vai seguindo a manada sem refletir sobre o que está vendo. Se a gente for ver, não é, essa posição, o quanto ela é elitista, está se culpando os turistas da própria ideia de buscar essa autoridade, né, e esse diferente em relação aos outros locais, né. Então, se eu sou um viajante de verdade, o que eu sei que um turista não sabe? A diferença é que eu talvez viaje há mais tempo do que o turista, que não começou e que não tem experiência nessa prática, porque também a prática da viagem a lazer, né, e da viagem turística, ela é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo a viajar e a ser turista, né, ao longo da nossa vida e ao longo das diferentes gerações também, né? O quanto essa prática vai se perpetuando e vai se desenvolvendo a partir das diferentes gerações. Não sei se vocês já conversaram em relação às viagens dos pais de vocês que eles tiveram ou anteriores, né, à geração de vocês, e o quanto isso vai mudando também. Então, um pouco essa diferenciação também faz parte da ideia de que alguma coisa mudou no meio do caminho, né? Ela também não é totalmente infundada. Então, se eu tinha aqui essa prática inicial, né, em que eu tenho um preceptor e aqui os visitantes anotando determinados aspectos que eles estão visualizando ali, não é? Ou lendo um guia de viagem sobre como é que eles devem apreciar aquilo, e esse vínculo mais instrutivo, né, da visita esse patrimônio cultural, isso vai mudar completamente hoje, né, em que eu tenho aqui um monte de gente querendo tirar uma foto da Mona Lisa, né, e, enfim, muitos talvez nem saibam direito o quanto aquele quadro significa ou quais são, sobre a obra do Leonardo da Vinci,
afora desse quadro, né? Mas de alguma maneira aquilo é uma marca, né? Ou seja, eu estar diante da presença daquele quadro me qualifica enquanto sujeito, né? Me dá um certo status, que era um pouco do que a gente estava comentando anteriormente sobre a própria distinção, né? A ideia de distinção que surge a partir do turismo, né? Aqui os grupos também de viajantes, né? Isso é muito comum, assim, principalmente os grupos orientais, mas em qualquer lugar, né? Essa bandeirinha na frente, a identificação do grupo e ele seguindo o guia. Tem um autor que vai nos colocar justamente alguns elementos para a gente refletir sobre o que se busca nessas práticas de viagem, né? Quando a gente, desses tropismos, digamos assim, o que a gente está procurando quando a gente vai em um lugar, o que esses locais estão nos trazendo, né? E ele vai, de alguma maneira, estabelecer esse quadro aqui, entre o que seria de um lado o deserto e de outro lado a sociedade, de um lado o outro, esse contato com o outro e o contato consigo mesmo, não é? E eu coloquei aqui alguns filmes que acho que expressam bastante, uma certa fidelidade, um pouco esse quadro que ele busca fazer, né? Essa análise muito mais qualitativa aqui, né? Do que alguma categorização mais, de alguma maneira assim, mais fixa ou normativa, digamos assim. Então eu tenho, por um lado, essa ideia do deserto, essa busca de ficar sozinho, comigo mesmo, né? Ou talvez com meu par, enfim, né? Essa busca pela solidão, né? O deserto em si, que eu acho que ilustra bem esse filme aqui, Wild é o nome do filme, agora não estou me recordando o nome em português, ele está disponível nas plataformas, enfim, que é essa menina que, enfim, as coisas eram erradas na vida dela, ela resolve fazer uma trilha, né? Essa trilha que vai do México ao Canadá, trilha do Pacífico, né? E aí o filme é bastante interessante por mostrar essa transformação interna que ela sofre, né? A partir justamente desse contato com a autoridade, a partir dessa experiência com a viagem, né? Por um outro lado, eu também tenho essa busca por um reencontro consigo mesmo, né? Mas estando junto de alguma pessoa com interesse comum ou com essa busca de alguma maneira socializar, seja com esse polo sociedade. Um filme que acho que trata bem disso é esse Sob o Sol da Toscana, né? Em que essa personagem tem um problema no relacionamento, enfim, resolve fazer uma viagem, né? Justamente para romper com esse lugar cotidiano, ou com essa vida que ela tinha anteriormente, procurar se reinventar, se recriar, mas num grupo gay, né? Era um tour gay, enfim, porque ela não queria ter esse vínculo com homens héteros, né? Então, é um pouco essa ideia de eu buscar a sociabilidade entre de alguma maneira, não os comuns, mas alguém que tem o mesmo interesse que eu, nesse sentido, né? E aqui é muito forte, por exemplo, se a gente for ver a própria ideia dos cruzeiros ou de alguns outros locais, né, como os resorts, né, essa ideia de que eu vou viajar para conhecer pessoas que têm o mesmo interesse ou um interesse parecido com o meu, né, não necessariamente esse vínculo com a alteridade do local, né. Um outro polo aqui tem essa ideia de cenobitismo, que é uma palavra que eu também não conheci em princípio, né, mas essa tem a ver com os monges, né? Esses monges que ficam em conjunto em uma comunidade isolada, que é essa ideia de eu mais os meus, ou seja, eu vou buscar viajar para relacionar com aqueles que eu já tenho uma relação, para fortalecer esses meus vínculos, né? E aqui o caso mais clássico são as viagens em família, né? Para praia ou para algum outro local, em que não interessa tanto esse cenário, contanto que ele seja diferente, mas essa ideia de fortalecimento dos vínculos a partir da viagem, né? E acho que um filme que ilustra um pouco isso, apesar de por ser algo bastante trágico, é o Impossível, que retrata o maremoto que aconteceu na Tailândia, acho que se não me engano foi em 2004, e que também é uma reflexão sobre a própria condição de ser e estar turista, né? O quanto isso é globalizado hoje em dia e o quanto, na medida em que a gente consegue se vincular com as personagens desse filme, né, é porque, de alguma maneira, a gente consegue se colocar nesse lugar de turista. Esse lugar de turista ele passa a ser cada vez mais acessível a mais gente, um gênero comum de ver o mundo, né? Ou seja, o mundo acaba se transformando para ser adaptado a esse tipo de olhar do turista. Talvez aí uma das críticas justamente fortes ao turista e ao turismo é isso, né? Isso de reduzir a complexidade do mundo para se enquadrar em alguns estereótipos, enfim.
né? E por outro lado aqui, essa busca não por ficar sozinho, mas por uma sociedade, né? Por se vincular com a alteridade, e não com os meus, mas com outras pessoas diferentes. Enfim, eu acho que esse, né, esse desejo realmente pela alteridade que o filme O Comer, Rezar e Amar ilustra bastante bem. E a gente vai ver assim o quanto, de alguma maneira, né, o quanto cada local vai ser apropriado para determinado tipo de prática nesse sentido, né? Então, possivelmente, eu não teria essas férias de família que aconteceram em um resort na Tailândia nessa trilha do Pacífico, assim como essa pessoa não ia buscar o seu self interior nessa praia da Tailândia. Enfim, nesse ponto de que eu tenho essas práticas vinculadas a esses tipos de espaço, e para cada tipo de espaço, então, eu tenho diferentes propostas de ser turístico. Uma tipologia bastante clássica é do Stanley Plog, que realizou esse estudo lá na década de 60, 70, né, e ele diferenciou, de alguma maneira, esses 5 tipos. Né? Eu tenho, por um lado, aqui o aventureiro, ou seja, o alocêntrico, esse que tem esse desejo na alteridade, a gente comentou aqui, e num outro extremo, aquele que não gosta de mudar nada, ele gosta sempre daquela coisa comum, previsível, né? E de alguma maneira dependente, que ele chama de psicocêntrico, ou seja, que ele quer esse conforto daquilo que ele conhece, né? E aí eu tenho um certo meio termo, né, nesse sentido. E aí os diferentes destinos vão se desenvolver acolhendo em diferentes momentos esses públicos de viajantes também. Então eu tenho esse primeiro passo aqui, assim, em geral, um destino descoberto pelo um alocêntrico, que era um pouco aquilo que a gente estava comentando, né, dos gatekeepers, ou dos artistas, ou dos surfistas, enfim, dos exploradores, né, em, de alguma maneira, descobrir o local, que vai ser vinculado a esse sistema turístico, e na medida em que ele for dotado de infraestrutura, ele começa a se popularizar nesse sentido, né? Até que muitas vezes, quando ele chega aqui nesse lado da curva, ou seja, de pessoas, não por ser esse tipo de pessoas que visitam um local, né, mas por ele ser algo completamente previsível, assim, esse destino, ele perde esse caráter de alteridade, e aí ele precisa se reinventar para continuar atraindo gente, né? Ou justamente o contrário, ele deixa de ser um local turístico e passa a ser, por exemplo, um local em que as pessoas vão residir, como não sei, como é o caso muito presente na Flórida, né, em que eu tenho esses diferentes condomínios de aposentado, por exemplo, que no começo era uma viagem e agora eles decidiram se instalar e residir ali, né, não é mais um local turístico nesse sentido. O Laranjal, em Pelotas, está progredindo para esse caminho também, né? Então eu tenho essa direção de influência dessa descoberta do turismo, desse perfil de visitante, o quanto isso vai mudando e vai englobando novos públicos a partir do incremento dessa estrutura e da evolução dos destinos, né? Até um ponto em que o destino tem que se reinventar, ou ele deixa de ser turístico, como é muito frequente o cruzamento dessa tipologia com a do Butler, né? E aqui, então, ele comenta, né, alguns destinos que seria dentro dessa classificação, né, em 2001. Então, aqui o destino do alocêntrico, do aventureiro, né, o selvagem do Alasca, o Vietnã, Antártica, Amazônia, o interior da China. Isso, claro, partindo do ponto de vista dos norte-americanos, né, porque o turismo é sempre essa relação com a autoridade, então, de onde é que eu estou partindo, né? Aqui no meio, né, Paris, Escandinávia, Hong Kong, México, o próprio Brasil, Nova York, São Francisco, Oregon, né, alguns locais em que isso aqui com um certo potencial de aventura, né? Já para o lado da Barra, são visitantes que procuram esse auxílio das viagens organizadas, principalmente por agências, enfim, e contam com esse serviço, né? Comenta aqui uma certa dependência nesse sentido, né? Nessas excursões. Então, a Itália, Londres, Los Angeles, comenta aqui os próprios cruzeiros no Alasca, né? Então a gente pode ver que o mesmo destino é apropriado por dois públicos completamente diferentes, né? E aqui nesse lado aqui, Orlando, Atlantic City, né, que era um dos principais balneários aí na década de 30, é um balneário próximo a Nova York, mas que acabou entrando em declínio porque se tornou um local comum, né, e porque eu tinha essa invenção também do banho de mar quente, então as pessoas passaram a preferir ir para a Flórida ou para Califórnia em vez de Atlantic City, né, que se reinventou depois com os cassinos. Dentro
desse quadro, né, eu tenho esse modelo aqui que é proposto, que eu tenho esse quarteto fundador, né, desses atores, ou seja, do artista, do cientista, esses pioneiros que vão, de alguma maneira, instituir esse modo de ver, essa estética, dessas práticas que o local vai ser vinculado, não é? A partir deles seguem os turistas, os outros visitantes, né? Seguem também um promotor, ou seja, alguém que vai urbanizar esse local, que vai lotear, por exemplo, ou que vai promover a infraestrutura hoteleira, que vai criar restaurantes, que vai organizar isso dentro de uma cadeia de distribuição de viagens por operadoras turísticas, né? E o poder público, que em geral acaba seguindo, por último, né? Procurando legislar alguma coisa quando já se apresentam alguns conflitos aí, porque antes justamente não existe uma pressão para que esse poder público intervenha nesse sentido. Claro que eu tenho o caso de ações que são justamente o contrário desse elemento aqui, né? Principalmente era muito forte aí na década de 70, né? No México, por exemplo, um caso muito famoso é o Cancún, que é uma estação que partiu do nada, que o poder público, né, o Estado mexicano fundou Cancún e promoveu toda a estrutura para depois colocá-la no mercado turístico, né? Mas é um modelo que também, longe de ser isento de problemas, teve vários problemas que a gente poderia comentar no nosso encontro síncrono, se vocês tiverem interesse, né? E aí, então, essas diferentes fases dessa invenção dos locais turísticos, né? Esse olhar, frequentar o local, equipá-lo e legislá-lo, nesse sentido, né? De definir esses usos legais desse espaço, né? E aí um pouco esse mapa aqui vai ilustrar como é que foi a emergência desses diferentes locais turísticos ao longo da história. Então a gente vai vendo que do amarelo ao lilás, né, são as datas. Então enquanto o turismo, enquanto um sistema, ele surge na Europa, principalmente no norte da Europa, né, esses primeiros locais, e vai de alguma maneira se difundindo para o resto do mundo, né, aqui na América do Norte também. Né? E também é interessante comentar o quanto eu tenho uma explosão no número de locais turísticos. Né? Se eu pego, por exemplo, de 29 a 73, como é que eles fizeram essa pesquisa? Né? Perdão, eu não comentei. Eles analisaram diferentes guias de turismo, existia uma coleção de guias de turismo e foram justamente pontuando quais são os locais dos guias que eram colocados. Né? Então, a partir dessas publicações, eles conseguiram ver quando é que os locais surgiram, né? Porque um guia, de alguma maneira, atesta que existe um interesse sobre aquele lugar, né? E que tem pessoas que querem viajar para lá e que estão visitando aquele local, que tem uma infraestrutura já estabelecida, enfim. Né? E o quanto, assim, de 74 a 2000 tem essa grande explosão do turismo, né? no mundo inteiro. E um dos elementos que contribuiu para isso, sem dúvida, é o avanço nos transportes, né? Com a invenção do próprio avião a jato, mas também da globalização, né? do própria integração entre os diferentes países, né, com o fim da Guerra Fria. Aqui o mesmo mapa, né, só que agora não mais em termos de data, mas em termos de densidade, né, ou seja, esses locais que foram os pioneiros continuam sendo, de alguma maneira, né, o continente europeu e aqui esse ponto da América do Norte, os locais em que eu tenho mais pontos turísticos, né, ou locais turísticos nesse sentido, por uma série de razões que a gente poderia discutir, né, quais são as condições necessárias para que o turismo se desenvolva no local, né, e aí aqui eu tenho desde essa ideia dos direitos ao descanso, a férias, como um acúmulo de renda suficiente, como a infraestrutura de transportes, né, como uma outra infraestrutura turística, enfim, que vai possibilitar esses vínculos, né, o próprio número de população, quanto hoje em dia eu tenho já a emergência da Ásia e de outros destinos, né? Mas, de alguma maneira, o que isso nos traz é o quanto o mundo como um todo se tornou um grande destino turístico, né? Todos os locais se colocam como destino, se colocam para esse olhar do visitante, né? Procuram atrair visitantes. Não só por conta de aspectos econômicos que o turismo possa vir a trazer, mas também, inclusive, como uma maneira de promoção de uma imagem de país para termos diplomáticos, enfim, né, e de questões de soft power e de poder, né, nesse sentido. O que eu estava comentando, né, dessa explosão das mobilidades turísticas, e aí aqui as estatísticas do OMT são bastante interessantes nesse sentido, por mais que elas digam respeito a uma definição de turismo que é diferente dessa que eu comentei
anteriormente, né? Aqui se englobam também as viagens a trabalho. Então, essa explosão aqui na Europa, né? Mas que depois, de uma maneira, não se estabiliza, mas, enfim, aumenta bastante, né? Mas hoje em dia, de alguma maneira, é um pouco estável, podemos dizer assim, frente a outros continentes, né? O continente que mais tem aumentado nesse sentido é a Ásia e o Pacífico, né? E os continentes em que tem um maior ponto para o crescimento do turismo ainda são a África e a América do Sul, enfim, o Oriente Médio, né? Recomendo, então, onde estão os novos públicos, digamos assim, né? E com esses novos públicos eu tenho novas maneiras, né, de ser turista. Como eu comentei, o ser turista é um aprendizado e esse vínculo é sempre um vínculo com a alteridade, então essa alteridade também vai diferenciar, né? Tem alguns pontos que eu já comentei, né? E aí aqui eu queria finalizar trazendo algumas fotos de locais clássicos, né, do turismo para ver com vocês o quanto existe uma diversidade, né? Aqui é Cancún, que eu havia comentado, no México, então um turismo completamente organizado, mediado por operadoras, né, num espaço em que tem uma segregação bastante forte em relação à comunidade local, então quem trabalha não mora aqui, mora numa outra cidade ao lado, né, isso é uma das grandes críticas. Outra grande crítica foi em relação aos impactos ambientais que essa obra toda causou. Por outro lado, essa península aqui recebe 8 milhões de visitantes por ano, né, o que é mais que o Brasil recebe, né, então esse pequeno território, né, e é responsável por, de alguma maneira, 30% das exportações do México, né? Então, de alguma maneira, economicamente, pelo menos, se atingiu o sucesso, né, desse empreendimento, vinculado principalmente ao mercado americano, né? Aqui na Europa, como foi essa massificação das praias, né? Em Veneza, então eu tenho um destino que vem lá desde a época do Grand Tour, né, e dessa busca desse polo humanista por essa cultura, enfim, né? E o quanto isso tem se transformado, e é uma série de protestos hoje em dia com a frequência, né, dos cruzeiros dentro de Veneza e a ameaça que isso coloca para o patrimônio, né? E justamente essa contestação de, bom, por que fazer um cruzeiro em Veneza, né, que é um patrimônio tão rico? Claro que tem todo enfim, quem não gostaria, não é? Tem toda uma questão estética que seria interessante, enfim, passear, mas o quanto o próprio cruzeiro é algo centrado em si mesmo, né? E a cidade passa a ser muito mais um cenário do que algum patrimônio que as pessoas se vinculem e descubram, né? E talvez não fizesse sentido na frente aos impactos que isso traz para essa joia do Adriático. Aqui a ideia de glamping, né, é uma mistura de um camping luxuoso, uma proposta que foi desenvolvida em Botsuana, na África, né, justamente porque é um país que percebeu que não conseguiria atrair esses fluxos de massa, né, por estar longe desses grandes mercados emissores, e eu tenho o custo da viagem, né, que é bastante grande, e procurou então se centrar nessa proposta de um autêntico, né, mas um autêntico para um mercado de luxo. E aí então um pouco essa ideia de glamping, em visitar enfim, a savana africana, né, e tudo isso que existe, né, diferente, por exemplo, dos safaris da África do Sul, que são muito mais massificados, digamos assim, né, que eu tenho uma organização maior e mais grupos visitando, né, aqui eu tenho um pouco essa ideia também que eu tinha comentado lá anteriormente do deserto, né, essa ideia de me isolar da sociedade, enfim, né, e ao mesmo tempo ter essa experiência com essa autenticidade. Assim como é o caso das Maldivas, né, que hoje em dia está tão na moda em relação aos globais e outros artistas, né? As Maldivas ilustram bastante bem esse estereótipo, esse imaginário, esse sonho, né, da ilha paradisíaca, um pouco dessa ideia do Robinson Crusoe, em que eu vou ficar eu com os meus lá, isolado do resto do mundo, né? E em termos de desenvolvimento turístico, foi uma opção do próprio país, né, em fazer esse desenvolvimento do turismo isolado do resto da população, né, porque é um país altamente conservador, um país muçulmano, né, e que justamente não queria esse contato dos turistas com
a sua população, porque, em geral, quando acontece esse contato, existe aí várias mudanças culturais, né, importantes, enfim, um pouco essa discussão toda que existe, né, entre anfitriões e hóspedes, né, e talvez o medo dessa ocidentalização que poderia haver. Então, eles escolheram criar essas ilhas, né, restritas e isoladas, enfim, o que no final acabou tendo um sucesso bastante grande por conta da aderência que isso tem a esse imaginário que eu havia comentado anteriormente. E aí aqui, essa retomada dentro da Europa, né, das viagens de cicloturismo, né, muito nessa ideia do viajante autêntico e do turismo, que a gente chama de slow tourism, né, ou seja, viaje mais devagar, viaje mais perto, mas tenha um maior contato, né, com essa realidade local, né, ou seja, e a bicicleta proporciona um pouco isso, né, sente qualquer solavanco, clima, enfim, todo esse vínculo que eu tenho com a paisagem, né, ou um próprio turismo de experiência, né, que consegue se articular com um turismo organizado, mas ao mesmo tempo promover experiências inovadoras, né, ou seja, não é mais aquele grupo ali com a bandeirinha, né, mas é uma postura de uma maneira ativa, né, e buscando se engajar e participar em atividades locais, como é o caso dessas visitantes americanas aqui colhendo arroz no Laos, algo que talvez alguém pensasse, poxa, mas eu vou viajar ao outro lado do mundo, botar meu pé no barro para colher arroz, um pouco nisso de tu pagar para, de alguma maneira, passar trabalho, né? E o quanto isso, de alguma maneira, acaba trazendo um status para a pessoa, né? Por ela se vincular com essa ideia de autêntico e né, de explorar diferentes facetas de si mesmo, até essas novas propostas, né, muito centradas nessa ideia de experiência. Como a gente pode ver, aqui eu tenho a degustação e esse aumento muito grande que tem hoje em dia do enoturismo, né, que passa a ser, inclusive, uma maneira de comercializar as próprias bebidas. O turismo criativo, que é um pouco essa ideia de eu pegar algumas coisas que eu tenho e ofertar oficinas e vincular esse meu visitante com esse modo de estar local, né? O cicloturismo, que eu já comentei, a ideia de realidade aumentada também, né? Pokémon Go ou outros elementos que procuram nos dar uma maneira diferente de conhecer os locais a partir dessas novas tecnologias, né? E por outro lado também algumas coisas que acabam não saindo de moda, né? Como eu ficar sozinho na praia lendo um livro, ou o encontro, né, com os familiares, com os amigos, enfim, essa diferenciação e essa diversidade tão grande que existe dentro dessas propostas, não é? Mas que de alguma maneira acabam se enquadrando dentro dessas categorizações que eu apresentei até então. Então, de alguma maneira, o que eu procurei trazer para vocês aqui nessa apresentação, né, foi situar essa ideia do turismo como uma invenção dessa sociedade burguesa capitalista que vai se popularizar e vai se transformar, né, vai ser objeto de inúmeras inovações. O que são os tropismos, né, nesse sentido, ou seja, o que vem atraindo as pessoas a visitar e quais são os significados sociais que essas visitas e que essa própria figura do turista acaba tendo, né? Eu trouxe aqui algumas classificações para a gente discutir e eu acredito que o nosso encontro síncrono, então, a gente possa debater um pouco melhor esse tema, né? Eu acho que junto com a leitura do texto, eu coloquei como proposta, então, avaliativa, né? Vocês assistam a esse vídeo e, junto com a leitura do texto, façam um comentário, né? Ou um texto dissertativo, alguma coisa bastante curta, assim, né? A respeito de duas reportagens que eu coloquei ali no fórum, né? Sobre turistas alemães na Espanha. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está comentando. E aí, no nosso encontro síncrono, a gente pode debater isso melhor. Até lá.